Tá faltando um bocadinho bom de pessoas aí hoje. E eu creio que a chuva é um impeditório, mas não deveria ser. Amém? Porque a igreja do reino, ela vem nadando, mas ela vem. Quem é do reino, ele tem fome, irmão. Amém? E o Senhor colocou ao meu espírito para nós ministrarmos com a igreja uma série chamada O Corpo. Amém? O Corpo. O Corpo. E hoje nós vamos começar. Então, às quartas-feiras, tem mais umas 3 quartas, nós vamos terminar a série O Poder das Palavras. E aos domingos nós vamos iniciar a série O Corpo. Amém? Entenda comigo assim, o corpo é a maior revelação da igreja, é a maior revelação de Cristo para a igreja, é o corpo. Amém? O Pai deseja que você entenda o que é o corpo. E é uma das maiores faltas que se existe hoje na igreja, é entender o que é o corpo. Amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 11:23. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Por muito tempo, eu li essa passagem, e é uma passagem que o ritual religioso fala assim, todo dia que tem uma ceia, nós temos que ler essa passagem. E aí, por ser um ritual que você lê todos os cultos, você não medita no teor profético, no teor apostólico, no fundamento que tem dentro dessa passagem, e você desperdiça preciosidades do reino que tem aqui dentro. Porque, irmão, a religião é mestre em fazer isso. Ela é mestre em pegar coisas preciosas do reino, colocar num ritual, e você fica ali fazendo um ritual ali, ó, falando a mesma coisa, lendo, mas não lendo, só fazendo uma prática religiosa. E nós precisamos ser libertos disso, amém? Quantos acharam aí? Antes de ler, diga assim para quem está do teu lado, meu irmãozinho, preste muita atenção. Você precisa entender o que é o corpo. Então, para isso, não me incomode. Amém? Glória a Deus. Mas se você quiser celebrar no momento da ministração, se você quiser aplaudir, se você quiser glorificar, se você quiser expressar o Cristo que tem dentro de você, fica à vontade. Amém? Glórias a Deus. Lê comigo aqui. Eu vou ler, você acompanha na sua leitura aí. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado. Será culpado. Do corpo e do sangue do Senhor. Então diga comigo: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Amém? É esse indigno que eu quero que você preste atenção o que é, porque a religião fez tanta coisa com isso aqui, irmão. Afastou tanto irmão do reino, matou tanta gente. Amém?
Mas eu quero que você entenda o próximo versículo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então eu gostaria que você frisasse a palavra discernir, que é a mesma de conhecer, entender. Então está muito focado em discernir o corpo. Então quem come indignamente é aquele que não discerne o corpo, o que não entende o que é o corpo, que não conhece o que é o corpo. Amém? E por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Irmãos, essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. E era uma carta preciosa para alinhar alguns detalhes dentro da igreja. O Senhor tinha declarado que era para a igreja se ajuntar, ceiar até que Ele viesse. E isso significava e representava o Novo Testamento, o Novo Pacto, o Novo Cálice. O Novo Testamento no sangue dele. E era para a igreja celebrar isso com vida. Amém? Então como que funcionava a celebração de ceia na igreja apostólica? Era uma grande festa. Diga comigo, festa. É isso que era a ceia. Então todo dia quando a igreja se reunia para cear, cada um trazia algo e se juntava e fazia uma grande festa. Então um irmão que era bom para fazer pão, fazia pão. O outro que era bom para fazer um assado, fazia um assado. O outro trazia o vinho, trazia as frutas. E fazia uma grande ceia. Mais bonita do que aquela ceia que você faz no Natal. Uma ceia. E aí os irmãos se juntavam. E a essência da igreja apostólica, em Atos 2, a gente consegue entender um pouco sobre a essência da igreja apostólica. Era uma essência que todos tinham tudo em comum. Então aqueles que tinham fartura, eles supriam aqueles que tinham necessidade. Só que quando Paulo enfrenta a igreja de Corinto aqui, confronta ela no Espírito, mandando essa carta de alinhamento, ele tinha percebido algumas coisas diferentes do corpo. A primeira coisa que Paulo tinha percebido é que os irmãos que tinham condição de comer, eles estavam chegando primeiro, comendo sua comida. E quando os irmãos que não tinham condição de comer, quando eles chegavam, já não tinha mais nada. Então aí Paulo fala para eles assim, meus irmãos, vocês estão juntando para condenação. Então antes de juntar, espere-se um pelos outros, porque vocês não discernem o corpo do Cristo. Então é nessa palavra que eu quero conversar hoje aqui, para abrir essa série, o corpo de Cristo, sobre discernir o corpo de Cristo. Porque a religião nos ensinou muitas coisas, mas não nos deu discernimento. E eu não estou falando que aquilo que nós aprendemos é para ser jogado fora. Porque Paulo falou assim, tudo que eu aprendi no meu ensino judaico, eu considero como esterco. O que é esterco? Esterco é fermento para o crescimento do novo, amém? Então tudo que você aprendeu é base para o que você está recebendo do Senhor. Quem entende, quem está comigo? Então foi isso que Paulo falou, não estou jogando fora, mas eu uso ele como fertilizante para a revelação de Cristo em mim, amém? Então tudo que nós aprendemos, nós precisamos usar como fertilizante para que a revelação do reino expresse em nós, amém? Querido, e esse era o cenário da igreja. Então Paulo entra ali chamando os irmãos para entender o que é o corpo. Por que Paulo fala isso? Porque numa igreja onde havia divisão,
daquele que tem condição de comer, come e não se importa com aquele que não tem condição, significava que eles não entendiam o que era o corpo de Cristo. Eles não entendiam aquela palavra somos um. Porque o corpo, querido, se você for ler depois no próximo capítulo, no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele vai falar que o corpo possui muitos membros, né? Mas o cabeça é Cristo. Então, ou seja, não existe a possibilidade de você separar um corpo. Eu não consigo separar nada do meu corpo. Se eu separar, cortar meu braço aqui, eu vou morrer. Porque o meu corpo depende do meu braço. Se eu vir com uma faca que eu não preciso do meu braço, cortar ele aqui, eu mato todo o meu corpo. Amém? Quem entendeu? Então no corpo, ele flui a vida que provém do ensino do cabeça, ou do comando do cabeça, que é Cristo. Um corpo que não corresponde ao comando de Cristo é um corpo que não, talvez, ele não é um corpo, né? Ele é um deficiente. Então nós precisamos entender isso com clareza. Toda a resposta da igreja tem que ser em função do corpo. Aliás, em função da cabeça. Toda a resposta do corpo tem que ser em função da cabeça. Bom, não pode sair nada da igreja, da cabeça de pessoas, nem da cabeça da liderança, se não fluir através de Cristo. Uma igreja que não flui através de Cristo, ela começa a inventar coisas, e essas coisas elas viram perigos de manipulação. Amém? Então entenda isso. Uma das coisas importantes que a igreja precisa entender para conviver em corpo é a palavra cobertura. A palavra cobertura é uma palavra muito mal entendida dentro da igreja. E nós que vivemos num ambiente apostólico, a igreja no projeto original, nós precisamos, e é muito importante você estar debaixo de uma cobertura espiritual. Um ambiente apostólico, ele vai te levar a este lugar. Se você estiver num ambiente apostólico que não te oferece cobertura espiritual, não é um ambiente apostólico. E se você está num ambiente apostólico e não se submete a uma cobertura espiritual, você não vai conseguir fluir e nem ser desvendados em todas as revelações que o reino tem. Grava isso com você. Então é preciso você fluir debaixo de uma cobertura espiritual. Esse é um princípio que faz com que os céus se abram para a nossa vida. Quando nós entendemos a cobertura espiritual, nós temos os céus abertos para a nossa vida. Entenda comigo. Aí você fala assim: eu não se submeto a ninguém não, pastor. Então, infelizmente ainda você não está num ambiente apostólico. Você não está entendendo o que é o corpo, certo? 1 Pedro 5,6, Pedro ensina a gente o que? Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte no tempo certo, ou no tempo devido. Muitas pessoas querem agora, mas não querem se submeter a ninguém. Se você não tem condições de honrar uma paternidade espiritual, ou um líder espiritual, é impossível você conseguir honrar a Deus. Eu conheci pessoas, amigos que falam assim: eu não honro homem nenhum, porque eu honro a Deus. É impossível você honrar a Deus que você não vê se você não honra um homem que carrega Cristo dentro. Amém? Então nós precisamos entender uma coisa muito séria, irmãos, que Paulo mesmo fala na segunda carta aos Coríntios 5,16. Ele diz assim, se você quiser anotar para você ler, ele diz assim: assim, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora contudo já não conheço mais este modo. Ele está falando assim: olha, quando você tem a vida de Cristo dentro de você, você não vai olhar para o seu próximo enxergando com olhos naturais, porque você vai enxergar através da revelação do Espírito. Amém?
Então, quando eu olho para o Odair, para a Jaqueline, eu não enxergo apenas o Odair e a Jaqueline nos meus olhos naturais. Eu estou enxergando eles através da lente apostólica, da lente do Espírito, com os olhos espirituais. E toda a palavra liberada pela vida deles está sendo uma palavra liberada através do Espírito. E se eles se submetem a esta palavra, eles recebem honra nessas palavras, porque eles honraram ela, eles recebem honra dos céus, e os céus se abrem em favor deles. Você está entendendo? Então esse é um ambiente de cobertura. Então é um ambiente apostólico, para você conseguir sair. Talvez você fale assim: pastor, eu estou na mesmice. Cara, não vai. É 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Experimenta destravar nisso que eu estou falando para vocês. Nós temos essa casa é uma casa de paternidade, onde o fundamento dela é ser uma casa de paternidade que te leva a Cristo e não a pessoas. A paternidade não vai te levar a ela, vai te levar a Cristo. Amém? Então nós fluímos em paternidade para exercer favor aos homens e não manipulação aos homens. A paternidade é um ambiente destravador. A paternidade, ela é um caminho. Eu posso ousar dizer que a paternidade é o modelo de Deus para o governo da terra. Amém? Quando nós entendemos isso, nós vamos desfrutar de um ambiente onde o meu natural é destravado pelo espiritual. Meus olhos naturais, eles passam a ser destravados pelos meus olhos espirituais. Nós precisamos entender isso com muita clareza, porque quando eu entendo que paternidade, ela é proteção e não manipulação, porque tem muita gente que flui bem em paternidade, irmão, até ele ouvir o primeiro não. Quando ele ouve o primeiro não, ele trava e ele não quer mais, não quer saber desse negócio de paternidade, porque ele acha que alguém está querendo controlar a vida dele. Na verdade, a paternidade, ela está protegendo para o tempo correto. Amém? Para o tempo correto. Uma pessoa que está em Cristo, e é por isso que você precisa ter essa lente apostólica, essa visão espiritual. Nós não podemos conhecer a ninguém segundo a carne. Eu não posso conhecer ninguém de vocês segundo o conhecimento humano. Por mais intimidade que eu tenha com vocês, eu não posso usar esse conhecimento humano como uma referência para mim discipulá-los. Discipulo segundo o Espírito e segundo o conhecimento do Espírito. Então eu falo para muitas pessoas aqui, é muito fácil, irmãos, você conhecer quando a pessoa está com problema, porque o Espírito revela. Às vezes a pessoa está sorrindo, está dando risadas, e é tremendo que às vezes a pessoa está aqui dando gargalhada e o Espírito te mostra uma outra face. Aí você fala assim: mas aí o Espírito te mostra, né? Porque a pessoa está vivendo na mentira, ela está escondendo aquilo que aflige ela, mostrando uma verdade que não é verdade. Ela está mostrando uma aparência, mas o Espírito revela para nós. Amém? Então é importante você entender isso. E era isso que a igreja de Corinto não tinha. Uma igreja que ela estava segmentada por falta de visão espiritual. Amém? Então você precisa entender isso. Todos nós somos dotados de olhos naturais e olhos espirituais. Você é dotado do homem natural e do homem espiritual. E quando você está com um problema para enxergar, esses dias eu ainda estou assim, quando eu começo a ler, as letras começam a embaralhar. Quando eu começo de televisão, as letrinhas da legenda começam a embaralhar. Aí o que você faz? Você vai no oftalmologista. Aí eu fui no oftalmologista, ele falou assim: nossa, mas é muito... Aí ele colocou uma máquina nos meus olhos, uma lente, e vai trocando as lentes, certo? Até que se encaixe e você consegue enxergar perfeitamente. Aí ela fala: ó, esse é o seu grau. Aí ela falou para mim: ó, você tem 0 alguma coisa, não precisa nem colocar lente, porque é muito pouco. Eu falei: nossa, mas embaralha muito. Eu falei: que você está cansado, procura assistir a televisão com a luz ligada, ler com mais luz. Mas não é necessário o óculos ainda. Vamos medir daqui a 6 meses. Então quando você está com um problema na sua visão natural, você vai no oftalmo, ele faz um exame, ele te receita um grau de óculos, você vai na ótica, faz o óculos e você começa a enxergar
perfeitamente. Amém? Isso é no mundo natural. E no mundo espiritual? E no mundo espiritual? Sabe o que eu estou vendo aqui hoje? Muitos cegos vão começar a enxergar. Amém? Muitos cegos vão começar a enxergar. Cegos do mundo espiritual, vivendo apenas no natural e não no espiritual. Abra comigo a tua Bíblia em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 e versículo 15. Efésios 1 e 15. Ah, Senhor. Da mesma forma que você corrige os seus olhos naturais com lentes, nós precisamos ter lentes apostólicas para os nossos olhos espirituais. Amém, irmãos? E as lentes apostólicas vão te levar para um lugar extremo em Deus, de discernimento, de entendimento. Vocês vão entender essa palavra de 2 Coríntios 5 aqui que eu li, de enxergar as pessoas pelo Espírito e não pela carne. Irmão, isso é destravador. Muitas pessoas que são teus amigos pessoais, quando você começa a enxergar pelo Espírito, eles deixam de ser teus amigos. Porque uma relação que é natural é revelada pelo espiritual. Isso é claro. E da mesma forma, muitas pessoas que no homem natural você não aturava, o Senhor começa a revelar eles no Espírito e eles passam a ter conexões fortes com você no Espírito. Amém? Entenda isso. É muito forte. Você ter uma visão espiritual aberta é você estar aqui neste ambiente, aqui num culto, mas sabendo e vendo e enxergando o que está acontecendo no mundo espiritual, no reino espiritual. Você enxergar. Aí você fala, não é possível isso. Claro que é. Claro que é. Você precisa entender o que é o corpo. Quando você entender o que é o corpo e ter as visões destravadas, aí você vai muito além de uma reunião religiosa. Amém? Então entenda isso. É muito importante. Versículo 15 diz assim: por esse motivo, também eu tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós e o vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria, iluminados, diga comigo, iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando a sua direita nas regiões celestiais. Então, querido, para os olhos apostólicos, os olhos espirituais, a lente de correção é a iluminação da palavra. Então nós precisamos ser iluminados por revelação. Nós precisamos ser cheios de revelação para que os olhos espirituais sejam abertos. Não existe outro caminho. E eu quero colocar um divisor de águas aqui nessa ministração sobre o corpo, para que você consiga enxergar a igreja como o corpo de Cristo. Você vai precisar de iluminação nos teus olhos espirituais. Vai precisar ser iluminado pela palavra, porque muitas pessoas, elas conseguem ver a igreja, mas não conseguem enxergar o corpo de Cristo. E eu digo que a maioria dos crentes, eles enxergam a igreja, mas eles não enxergam o corpo de Cristo. Eles não conseguem entender o que é o corpo de Cristo. A igreja é o primeiro plano do plano de Deus para nós.
A igreja é o primeiro plano do plano de Deus, que está representado como igreja. E quando você vai lá no grego, igreja significa eclésia. Eclésia é o mesmo que assembleia. Assembleia é uma reunião, certo? Então isso é uma igreja. O que nós estamos fazendo aqui agora é uma eclésia, uma reunião, uma assembleia. Mas para quem está enxergando nos olhos carnais, porque ela não pode ser apenas uma assembleia. Tudo que nós começarmos a cultuar aqui, nós temos que continuar cultivando. Então uma assembleia, ela se reúne assim, se reúne para tratar determinado assunto. Quando acaba aquele assunto, cada um vai embora, a assembleia dispersa e acabou. Um corpo não. Você precisa entender, e é só com os olhos espirituais que você vai enxergar a igreja além da igreja, mas sim como o corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo é impossível haver dissoluções. Como o corpo de Cristo é impossível haver divisões, porque não tem como separar. Se você é um membro do corpo, e cada membro ajustado, ligado, ele responde ao comando de Cristo, é impossível haver dissoluções. Então muitos entendem a igreja apenas como a assembleia, mas não entendem a igreja como um corpo. E o primeiro plano de Deus era juntar o homem como uma assembleia, mas o plano original, o plano proposital de Deus é que a igreja seja o corpo do seu Filho maduro manifesto sobre a terra. E se você não entender isso, você pode estar sempre simplesmente reunindo como uma eclésia e não como um corpo. Amém? Então nós precisamos transicionar nossa vida espiritual, nossos olhos espirituais, para enxergar a verdade do reino. E a verdade do reino e a unção que envolve esse reino, ela é muito mais poderosa e portentosa do que qualquer outra coisa. As revelações do reino são muito mais profundas do que qualquer revelação tida numa assembleia. Numa assembleia você pode sair contente com o resultado dessa assembleia, mas num ambiente de corpo, você pode sair triste com você mesmo, para você manifestar a vida de Cristo lá fora durante a semana. Então existe diferença. Como uma assembleia, você pode até aplaudir o culto. Como um corpo, você pode sair refletindo o que você ainda precisa se ajustar para organizar a terra, para organizar os homens. Então nós precisamos entender isso, porque muitos conseguem ver a igreja, mas não veem o corpo, irmão. E o que eu quero destravar você hoje é que curar os teus olhos em Cristo é para que você comece a enxergar o corpo. Não enxergue apenas a eclésia, enxergue o corpo. Porque a eclésia, ela vai se manifestar em qualquer reunião de pessoas, mas o corpo, ele vai manifestar somente aonde há filhos maduros. Amém? Entenda comigo, você vai viajar, você faz um pacote, compra um pacote para ir lá para... O pessoal está indo muito para Cancún, né, agora. Você faz um pacote, você vai na agência de turismo lá, compra um pacote para Cancún, aí você pega aqui em Guarulhos um avião para ir para Cancún. Aí você senta naquele avião, a hora que você entra ali já está tudo diversão. Você senta, a comissária vem, te dá uma água, depois te dá um suco, daqui a pouco o avião voa, né? E você começa a desfrutar de tudo que dali, tem as comidas, e você começa a desfrutar deste voo. E para você está mil maravilhas, porque você está voando, olha que legal, estou voando um avião novo, moderno, cheio de conexões, internet a bordo, televisão a cabo, e você está lá. Isso é o que você está enxergando. Mas a partir do momento que você comprou a sua passagem, existe um monte de coisa que acontece por trás daquilo que você não enxerga. A partir do momento que você colocou a sua mala ali no check-in para que as pessoas cuidassem, já começou um movimento de pessoas cuidando da sua mala até essa mala chegar ao avião. Depois disso, quando você pisa no avião, que para você está tudo festa, começa uma grande responsabilidade sobre a vida do comandante daquele avião. É o cara que vai precisar checar
para ver se o avião está em condições realmente de levar você até o seu destino, e você não está vendo nada disso. Ele vai fazer todos os cheques, vai ver se a equipe de solo preparou o avião, se tem combustível adequado, se o avião está com todo o funcionamento completo, se toda a parte elétrica, se todo o sistema aviônico do avião e todo o sistema mecânico está funcionando. E você não está vendo nada disso, enquanto você está lá comendo a sua balinha, o seu salgadinho, tudo isso está acontecendo. Além disso, ele recebe uma carta de voo, que ele precisa fazer aquele voo, e ele precisa garantir que aquele voo chegue no destino. E ele vai começar a olhar a situação do vento, ele vai começar a olhar a situação da rota, ele vai começar a olhar as tempestades, ele vai começar a olhar as turbulências, porque o propósito dele é levar você ao destino com o menor impacto possível. E você está só ali divertindo com tudo aquilo, mas tem algo muito poderoso acontecendo. Algo muito poderoso acontecendo, que é, até no voo, quando o avião decola, a responsabilidade do piloto decolar todo mundo, e não é só isso, a responsabilidade do comandante de manter a cabine em ordem. Por mais que ele tenha os tripulantes treinados, mas a responsabilidade é dele em ordem. Se algum passageiro começar a ter surtos psicóticos, tal, e ele tem toda a responsabilidade de manter a segurança de todos que estão no voo. E às vezes você está num voo com 400 pessoas, ou num voo de 700 pessoas, desses aviões gigantescos que tem hoje aí, mas a responsabilidade está sobre o comandante, e você não está vendo nada disso, porque você está distraído com a sua diversão. E aí, quando ele começa a voar, existem ventos, existem turbulências, e ele precisa sempre manter o avião no destino. Dependendo de alguns voos, de alguns aviões mais antigos, o piloto ele colocava no piloto automático, mas ele não podia largar o olho do avião, ele tinha que sempre olhar lá, porque vai saindo milésimos de grau fora ali, daqui a pouco ele tem que ir corrigindo de volta para voltar para a rota. Os aviões mais modernos hoje, ele aperta um botão lá e o avião vai voltando. Se bem que tem um lá nos Estados Unidos lá que não deu certo não, está parado, né? São aviões modernos, e o piloto precisa ali, essa é a responsabilidade. E você está tudo ali no Huawei da vida, tirando fotos, selfie, olha lá as nuvens, assiste o filme, 12 horas, aí almoça, dorme, acorda, vai no toalete, vai na gala e come comida e tal, e volta, alegria, tal, e festa. Mas existe uma coisa acontecendo que você não enxerga. Por que você não enxerga? Porque você não tem autoridade nesse assunto, porque você não tem conhecimento nesse assunto. Talvez agora, quando você entrar no avião, você vai começar a pensar mais um pouquinho, porque eu falei algumas coisas, pinésimas coisas que acontecem, mas você não tem conhecimento. E é isso que acontece com a igreja. Por que a igreja vem, se reúne como eclésia, mas não consegue enxergar o corpo? Porque ela não tem conhecimento de Cristo. Quando ela não tem conhecimento de Cristo, ela não consegue chegar à essência de Cristo. E toda a palavra ministrada neste lugar, nessa casa que você está ouvindo, é para levar você a ter conhecimento do Cristo, e para que o Cristo manifeste em você. Tem muitas pessoas que não sabem que Cristo habita dentro dela. Então você não pode entrar numa igreja como um culto e simplesmente ficar só entusiasmado com as coisas que acontecem na reunião. Você não pode ficar entusiasmado só com o que acontece na liturgia, porque a igreja é muito mais e muito além disso. Igreja vai manifestar dentro da sua casa. Ser corpo de Cristo é uma transformação de famílias. Ser corpo de Cristo é uma transformação na sociedade. Ser corpo de Cristo é ter caráter alinhado ao caráter de Cristo. Ser uma eclésia, nós podemos ser uma eclésia, reunir, cantar bonito, cantar legal, fazer até com muito perfeccionismo, mas não com excelência do reino. Uma eclésia pode se reunir e cantar com perfeição, pode se reunir e ter uma pregação com perfeição, palavras bonitas, palavras sem erros, verbos conjugados corretamente. Isso pode ser uma eclésia, mas um corpo, ele tem vida e ele flui a partir da vida de Cristo, e a vida de Cristo flui sobre a vida dos seus membros, que flui continuamente sobre a cidade, que flui continuamente sobre a casa, sobre a família. É diferente. E por muito tempo a gente foi setado, ou foi posicionado, vou falar mais simples aqui, posicionado, para pensar que o corpo de Cristo é a eclésia, e a eclésia é só o primeiro plano do Senhor.
Porque o plano maior é que você entenda o que é ser corpo de Cristo. E essa mesma coisa que acontece, querido, quando você está num voo, que você não tem uma visão total do que acontece, porque o seu negócio é desfrutar. Eu paguei minha passagem e quero desfrutar. Acontece quando nós participamos de cultos em nossa congregação, quando a igreja não tem a visão do corpo, porque as pessoas começam a ver tudo pelo modo natural. Quando você está no modo natural e não conhece o espiritual, você começa a ver, poxa, tem pessoas legais, tem música legais, o ambiente é legalzinho, né? Mas a realidade da igreja é muito mais do que isso, irmãos. Entenda, a realidade da igreja é muito mais do que um ambiente de pessoas legais. A realidade da igreja como corpo é muito mais do que um ambiente de música legais, de uma palavra legal. É muito maior do que isso, a responsabilidade nossa de entender o corpo. Por quê, pastor? Porque a igreja é a imagem do Cristo invisível na terra. É a imagem. É a imagem visível, porque Cristo é invisível, mas a igreja torna visível essa imagem. O corpo de Cristo, é isso que você precisa entender. Então o que é o corpo? É a imagem visível de Cristo na terra. O que é a eclésia? A eclésia é uma assembleia que se reúne talvez no domingo, na quarta, e vai embora e dispersa. Você está entendendo comigo isso? Se você se reunir aqui e dispersar, não é corpo, é uma eclésia, é uma assembleia. É isso que acontece lá em Brasília. Os deputados se reúnem na Assembleia Legislativa, eles votam, depois vai cada um embora para sua casa, gasta nosso dinheiro nas passagens aéreas ainda, e cada um vai viver a sua vida, e acabou aquilo que estava votando. Vocês conseguem compreender? Vamos colocar a reforma da Previdência para votar, eles votam e vão embora, só isso. O corpo não, ele tem vida, ele continua atuando, ele não trabalha com temas, ele trabalha com transformação de vidas, ele trabalha com governo contínuo. O corpo é para governo contínuo. E se nós entendermos isso, nós vamos entender o que é o corpo de Cristo. Eclésia ou corpo? Eu estou na eclésia, não vou dizer que você está errado, mas você ainda é um menino. Em Gálatas fala para nós que quando o herdeiro, ele é uma criança, ele nada difere de um escravo, porque ele não pode herdar o reino dos céus. Quando a igreja ela flui na eclésia, ela flui como uma igreja criança. Ela não pode herdar o reino dos céus. E foi sobre a igreja que o Senhor deu todo o poder para domínio, para governo. Foi sobre a igreja que Cristo deu o seu corpo. E por que é uma dificuldade entender isso na igreja? Talvez eu estou falando, você está falando assim, pastor, você está louco. Por que é uma dificuldade? Porque os olhos naturais estão muito aflorados e os olhos espirituais estão cegos. Quando Paulo teve um encontro com Cristo, qual foi a primeira coisa que o Senhor fez com Paulo? Permitiu que seus olhos naturais fossem cegados para que ele tivesse a revelação do reino. Quando Paulo teve um encontro assim, quem és tu? Sou eu, Paulo, a quem tu persegues. Ali Paulo tem um encontro no espírito forte. Ele é cegado carnalmente, mas os seus olhos apostólicos foram abertos de uma tal maneira que toda a doutrina da igreja que nós estudamos hoje no Novo Pacto, 90% é Paulo. Como que aqueles que viveram com Cristo e andaram com Jesus não puderam ter uma revelação? Vou falar para você por quê. Porque os discípulos andaram com Jesus, os discípulos conheceram Jesus, mas Paulo conheceu Cristo. E é esse Cristo que eu estou falando para você. Jesus você já conhece, irmão, de sobra, da história, da escola, da livro. Mas você vai precisar conhecer o Cristo que habita dentro de você e permitir que esse Cristo se manifeste. Só que para você conhecer esse Cristo, você vai precisar de uma coisa que por muito tempo a gente achava que a cruz era um mato para remir os nossos pecados apenas. Não, a cruz, além disso, ela é inclusiva. Ela é inclusiva.
Quando eu me incluo na cruz, eu me incluo na morte de Cristo. A morte que nós precisamos experimentar é a morte de Cristo. Por isso que é um evangelho de cruz, aonde eu me crucifico com Cristo para ser ressuscitado com Ele. E eu preciso me incluir nesta morte, incluir na morte de Cristo. Se você não experimentou ainda a morte de Cristo, você precisa experimentar. A cruz é inclusiva e você precisa se incluir a ela. Quando Ele disse, ninguém me mata, ninguém tira a minha vida, eu a dou. É a mesma coisa que você precisa fazer. Ninguém vai te crucificar, é você que precisa decidir e se incluir na cruz para receber a revelação do reino, para ter os olhos espirituais abertos. Quando você tiver os olhos apostólicos abertos, você vai enxergar não apenas a eclésia, mas você vai conseguir navegar no corpo de Cristo. Você vai conseguir fluir pela vida do corpo de Cristo, pela função e pela unção do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele não é morto, irmão, ele tem vida. A igreja, o corpo, é a imagem visível de Cristo na terra. E esse é o maior nível, e essa é a maior revelação, e esse é o maior nível de Deus para nós, que o Pai deseja. E essa é a maior revelação que o Pai deseja para nós, que nós entendamos que a igreja é o seu corpo. E para isso você não vai enxergar com os seus olhos espirituais, se você não estiver conectado na cruz. Se você não estiver na cruz, você não vai conseguir enxergar. Os olhos naturais vão mostrar para você coisas diferentes, irmãos. Mas quando você tem os olhos espirituais, você vai ter um plano mais profundo que você vai poder entrar. Porque você enxergar a eclésia, enxergar a igreja é fácil, mas enxergar o corpo, isso é mais profundo. Enxergar a igreja, enxergar a eclésia é como você ir no Ribeirão Rasinho. Você vai no Ribeirão Rasinho, entra ali e molha seu tornozelinho. Aí você vai para um lado e volta para o outro, e você sabe a distância, você sabe a profundidade, você sabe tudo daquele ribeirão. Agora, enxergar o corpo é quando você mergulha num oceano sem fim, num oceano onde não há controle, porque o Espírito governa a sua vida. Um oceano onde as situações não te paralisam. Isso é viver a vida em Cristo. Viver a vida em Cristo, querido, é viver um ambiente onde não tem dinheiro, mas você não sente falta dele. Viver a vida em Cristo é viver um ambiente onde está cheio de problemas, mas esses problemas não vão te paralisar, porque você vai manifestar Cristo aonde você estiver passando. Viver a vida em Cristo é viver um ambiente que talvez você não tenha queijo para colocar no seu pão, mas você não sente falta dele. Ou até mesmo não tem um requeijão, mas você não sente falta dele. Ou não tem a manteiga e você não sente falta dela. Ou não tem o leite para pôr no café e você não sente falta dele. Às vezes não tem nem açúcar para você pôr no café e você acostuma tomar sem açúcar. E aí você vê que você não tem falta disso. Isso é prosperidade. É não ser preso a coisas, não ser preso a dinheiro, não ser preso às coisas naturais. Quando nós temos os olhos apostólicos abertos, nós enxergamos o corpo de Cristo, nós transcendemos, querido, e entendemos que já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É isso que é estar assentado com Cristo nas regiões celestiais. Quando Paulo fala assim, nós já estamos assentados. Irmãos, é muito profundo isso. Nós já estamos assentados com Cristo. Nós já estamos. Precisamos desfrutar. Por que a igreja não enxerga? Por que a igreja não enxerga? Porque os olhos naturais estão muito abertos e os olhos apostólicos estão fechados. E aí nós só enxergamos a eclésia. E é por isso que nós fazemos culto para pessoas, porque nós só enxergamos a eclésia. É por isso que nós fazemos culto para trazer pessoas para o culto. É por isso que nós fazemos campanha para dar coisas para as pessoas, porque nós estamos enxergando a eclésia. E nós devemos enxergar o corpo. Nós precisamos enxergar o corpo. E nós abrimos essa série aqui hoje
sobre o corpo. Querido, tem muita coisa para o Senhor nos ajustar como corpo. Amém? Você crê? Tem muita coisa. Se nós não entendermos isso, querido, nós não vamos desfrutar de todo o poder e de toda a autoridade e de todo o domínio que o Senhor colocou sobre todas as coisas para o corpo. Irmão, o Senhor nos colocou domínio, poder e autoridade sobre todas as coisas, sobre o corpo, e a gente não entende. É por isso que ele fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Na verdade, as portas do inferno não prevalecerão contra o meu corpo. Não é eclésia, não é eclésia, é o corpo. Vai para o original que você vai entender. Porque se não a palavra do Senhor for mentirosa, quantas igrejas foram fechadas? Quantas igrejas os governos fecharam? Quantas eclésias, irmão? Eclésia pode fechar. Pode vir uma lei hoje no Brasil e proibir templos, e a gente fecha aqui. Fecha a eclésia, mas o corpo continua vivo. E nós precisamos entender: o corpo não precisa de um ambiente. Mas é nesse ambiente, quando eu entendo hoje, eu estou recebendo aqui uma porção de uma palavra que está iluminando a vossa mente e o vosso espírito. Essa palavra está trazendo luz para você entender o que é corpo e não simplesmente ficar na eclésia, irmão. Um corpo, ele traz vida. A cidade de São José dos Campos precisa da vida de Cristo. E a vida de Cristo está aqui hoje, na minha frente, eu estou enxergando ela. O corpo de Cristo. Nós precisamos entender. Ah, pastor, mas como é que eu recebo isso, querido? Você precisa receber pelo Espírito Santo. Se você não receber essa revelação pelo Espírito Santo, dificilmente você vai receber por outra forma. Porque nós estamos falando do Espírito. Nós estamos falando dos olhos espirituais. Nós não estamos falando da carne. Quando Pedro chega para Jesus e ele fala: tu és o Cristo. Ele não fala: tu és o Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor fala o que para Pedro? Não foi a carne nem o sangue que te revelou. Querido, você quer entender o corpo de Cristo? Não vai ser a carne nem o sangue que vai te revelar. Vai ser o Espírito do Senhor. E a hora que você entender isso, irmão, vai ser um turbilhão de coisa dentro de você. A chama e a unção do reino vai envolver sobre a tua vida. Você não vai paralisar por mais nada. Nada vai te paralisar. Aonde você chegar, você vai ser um portador de luz e de vida. Porque você porta Cristo. Irmão, quanto tempo nós ficamos escondidos dessa revelação, que não é escondida na palavra? Porque não é interesse de ninguém despertar uma igreja para ser madura. Porque é muito mais fácil viver debaixo de manipulação do que produzir filhos maduros, irmãos. Porque filhos maduros transformam uma terra, filhos maduros transformam uma cidade. Então entenda que você não é membro de um corpo, você não é membro de uma assembleia, você é membro de um corpo. Você não é membro de uma eclésia, você é membro de um corpo. E esse corpo, ele continua funcionando porque ele não pode parar. Quando a perseguição contra a igreja foi violenta, que acabaram as igrejas em templos, o corpo continuou funcionando e fluindo. Fluiu tanto que os governadores e os próprios governos e reis e os próprios meu Deus, fugiu a palavra, imperadores, eles precisaram falar assim: vamos transformar essa religião em uma religião oficial. Vamos pegar o cristianismo e transformar numa religião oficial. Por quê? Porque o corpo de Cristo ninguém para, irmão. O reino de Deus ninguém para. Querido, enquanto você está voando no avião e tendo uma visão superficial, tem muita gente que está na igreja tendo uma visão superficial da igreja e não uma visão de reino. Tem muita gente ficando encantada com a igreja, mas não entendendo o reino. Tem muita gente se divertindo com a igreja, mas não entendendo o que está acontecendo no reino.
O que nós estamos falando aqui nessa noite para você é que você vai transicionar de um ambiente natural para um ambiente do reino espiritual. Você vai transicionar de coisas naturais, querido, para coisas espirituais. Você vai deixar de viver o João, a Maria, o Zezinho, e vai viver o Cristo. Você vai deixar de viver. Mas nós precisamos entender que você não é uma eclésia. Você é um corpo. Pastor, e como é que eu passo a ser um corpo? Sendo uma eclésia. Mas não pode continuar nela. Não pode continuar, porque a eclésia é quando nós éramos crianças. Agora o Senhor tem coisas mais profundas para revelar para nós. Revelação mais profunda do reino. Irmãos, não são os teus problemas pessoais mais, irmão. Abandona isso. Falta isso, falta emprego. Esquece essas coisas, não é essas coisas. Quando você vive um ambiente de corpo, isso aí é um ambiente de quem está muito vivo ainda, preocupado com as coisas naturais dessa terra. Todo mundo que está preocupado com as coisas naturais dessa terra, ele só pensa nele. Quando você vai conversar com ele, ele só fala dos seus problemas. Quando você vai aconselhar, ele só fala das suas lutas, porque ainda ele está vivendo um ambiente natural, um ambiente de eclésia. Mas quando você transiciona e começa a viver num ambiente de corpo, você entende que tudo é um processo. Você entende que tudo que você passa é Cristo formando o caráter dele em você, e você começa a andar em regiões mais altas. Você começa a governar com ele. A igreja foi chamada para governar com ele, e uma igreja que entende isso, não falta recursos para ela. Além de que a visão seja maior do que o recurso, não falta, porque é uma igreja que entende que ela já recebeu todo o poder, todo o domínio sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre tudo que o Senhor colocou sobre a mão da igreja. Governo, paternidade em favor dos homens. Querido, nós somos o corpo de Cristo. Sabe o que é ser o corpo de Cristo? É levar vida sobre a terra. A coisa mais impressionante foi que quando Cristo foi crucificado, até na sua cruz, quando jorra água ali, olha, que ele recebe aquela flechada no seu ventre, ali sai água, que representa o nascer da igreja, da palavra. E a igreja recebe com todo o poder e autoridade a graça do Espírito, para entender que igreja não é um ambiente onde eu chacoalho só a cabecinha, irmão. Não é um ambiente onde eu venho e canto umas músicas legais, por mais interessante que seja, e devem ser, porque isso é a expressão do Cristo. Quando nós apresentamos um louvor com excelência, nós estamos expressando o Cristo que tem em nós. Mas não é só isso. A nossa responsabilidade como corpo é entender que as situações não nos paralisam. Você vai começar a enxergar pessoas diferentes, irmãos. Você vai começar a olhar para as pessoas e valorizar as pessoas. Você vai começar a olhar para o próximo e vai começar a valorizar o que ele porta de Cristo. Você não vai rejeitar um ambiente, irmãos. Sabe qual é a maior dificuldade de um ambiente de reino? É que as pessoas saem da religião, onde um líder, ele precisa afirmar que ele é o líder, que ele é o homem de Deus, que ele é usado por Deus, que ele manda a chuva e faz chover. E aí as pessoas ficam bajulando, adoram, beijam o pé. E quando elas vêm para um ambiente de reino, que é um ambiente de liberdade, elas menosprezam o Cristo que o líder ou o pai espiritual porta, e não se importam a aprender. E aí ela sai de um ambiente de opressão e entra num ambiente de libertinagem. Entender o corpo de Cristo é respeitar, é estar debaixo, querido, do manto espiritual, da cobertura espiritual, ter uma palavra, ter um envio. E eu sou grato ao Senhor, porque eu tenho desfrutado disso na minha vida. Eu tenho recebido isso, caminhado na palavra da minha cobertura espiritual, do meu Pai espiritual que cuida da minha vida. E eu tenho visto pessoas desfrutar isso aqui nessa casa. Eu tenho visto pessoas que há alguns meses ou anos atrás não tinham propósito de vida, e agora a gente vê Cristo restaurando o propósito de vida das pessoas. Nós liberarmos uma palavra e as pessoas caminharem na palavra e receberem do Senhor, porque já estão assentadas com Cristo. Não é um ambiente, querido, que impera o orgulho. Um ambiente onde Cristo está, ele não se impera o orgulho.
Se eu não tenho, se eu tenho falta, eu falo. E se eu posso ajudar, eu ajudo. Esse é um ambiente de corpo. Esse é um ambiente que transforma uma geração. Esse é um ambiente que renova uma cidade. Sabe, querida, é impressionante como nós vemos o agir de Deus sobre cada um aqui. E os filhos dessa casa que mais se submetem a este cuidado são os que estão sendo mais prósperos. E isso não é o foco. Isso não é o foco. Mas o Senhor abençoa, porque Ele honra aqueles que o honram. Os filhos que caminham. E aí quando você senta com um filho desse, talvez para você dar um conselho, você é aconselhado. Você senta com um filho desse para você dar um direcionamento, você recebe a palavra de Cristo, porque você vê Cristo sendo manifesto. É para este ambiente, irmão. E eu tenho esperança dessa igreja. Eu tenho esperança de uma igreja que entende o que é ser corpo. Eu tenho esperança de uma igreja. É tão interessante ser corpo, querido, que você não menospreza esse momento. Você faz de tudo para estar aqui. E é por isso que você esteve aqui hoje. Você veio de canoa. Mas você veio porque você não menospreza o ambiente. Você não menospreza. Sabe, querido, entender o corpo de Cristo é entender que vai fluir a partir daquilo que o Senhor deu nesta eclésia, para que o corpo flua. Quantas das vezes ministrações de pessoas famosas, quantas das vezes nós vamos ouvir pregações de pessoas famosas, para que nós tenhamos um posicionamento, e o Senhor está falando para você, nessa casa tem um Pai, Ele te dá posicionamento. Quantas das vezes nós nos sentimos menosprezados, porque as pessoas, eles preferem buscar um posicionamento de uma mensagem, de uma palavra, de uma pessoa que eles nem conhecem, mas porque é famoso, tem tantos likes nas redes sociais, e a pessoa está assistindo, se posicionando, mas não conhece a vida, não conhece o caráter, não conhece a essência do Senhor. E você tem nessa casa pessoas, ministros, cheios do Senhor. Irmão, começa a desfrutar do que o Senhor tem liberado nessa casa. Começa a desfrutar das palavras, irmãos, que o Senhor tem liberado nessa casa. Tem uma palavra que é precisa para essa casa. É uma palavra chamada colocando em ordem, ministrada pelo mestre Miguel. Começa a organizar, começa a dar crédito ao que o Senhor está fazendo nessa casa. Você vai entender o corpo, querido. Coloque em ordem as coisas. Não pode ser só um culto, irmãos. Não pode ser só uma agenda. Hoje eu vou para o culto porque tem o meu horário de culto. Não. Você vai fazer muito mais. Não pode ser só um louvor, porque hoje é minha escala de louvor. Vocês vão fazer muito mais do que isso. Muito mais. Essa igreja, essa casa, ela vai se manifestar como corpo em São José dos Campos. Talvez hoje, se você ainda não tinha essa visão, hoje o Senhor traz a luz a você, que você precisa enxergar a igreja além de uma reunião simples, além de uma assembleia, mas você precisa entender que a igreja é o corpo manifesto de Cristo na terra. Ei, onde Ele chega, a transformação, aonde Cristo passa, a cura, aonde Cristo passa, a salvação. Ei, Ele veio e Ele está em você. Não espere nada externo, está tudo dentro de você e vai fluir a partir de você.